um dia e pegou uma lona, tampou o poço para ninguém ver. Ele estava cavando no deserto. Quem passava por ali dizia: "E aí, Jacó, o que você está fazendo aí? Que projeto é esse? É construir um deserto?" Ele disse: "Não, cavando um poço." "O quê? Poço? Deserto? Está doido?" E Jacó foi lá e cobriu o poço para não passar vergonha. E a Bíblia diz que Jacó, ele cavou aquele poço, e o poço tinha aproximadamente 7 metros de fundura. Sabe quantos anos ele levou para cavar um poço de 7 metros de fundura? 20 anos. 20 anos. O poço estava lá e ele tinha cavado 20 metros de fundura, mas não achou água, não tinha água. E ele dizia: "Senhor, cavei o poço, não tem água." E Deus falava: "Não te preocupa com a água, só cava o poço, que a água, deixa que eu cuido da água do poço." Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele tapou um tapete com uma lona no poço, porque ele cavou um poço de 7 metros, 20 anos. E todos os peregrinos, sandalinhos do deserto, baguitas, que viajavam por aquelas cercanias. Obrigado, meu querido, Deus te abençoe 10 vezes mais. Pronto, já está recebendo o galardão do profeta. A Bíblia diz que Jacó escondia, Aleluia. Glória a Deus. escondeu o poço, cavou 20 anos, cavou 7 metros de fundura. Quem passava por lá dizia: "Eita, quem tem de baixo da frente deles, da frente eu não estender ele para ninguém." Vai de quando, tranquilo. E a Bíblia diz que os anos passaram, quem passava por Sicar, região árida, ninguém queria passar por aquela região chamada Sicar. Para você ter ideia, quem ia para Jerusalém e passava por fora de Sicar tinha 7 quilômetros. Então, para atravessar o deserto e chegar em Jerusalém. Quem entrava por Sicar recebia uma viagem gratuita de aproximadamente quase 18 a 25 quilômetros. A viagem dobrava a distância para quem entrasse em Sicar. Ninguém queria passar por aquele lugar. E foi aquele lugar que Deus escolheu, então, para que Jacó cavasse um poço. Aleluia. Ele cavou sozinho. Quem olhava Jacó cavando dizia: "Para com isso, rapaz, vai chegar cavar aí, esse lugar não vai dar água. Não está vendo isso aqui é um deserto?" Jacó dizia: "Tudo bem, eu sei, mas quem me mandou cavar, ele vai ser o dono do poço, e ele também vai ser o dono da água." Aleluia. A Bíblia diz que as pessoas olhavam para Jacó e diziam: "Puxa vida, Jacó, tanta coisa que ele vai fazer, tu está aí perdendo tempo cavando um poço." Ele disse: "Eu sei que um dia esse poço aqui ainda vai matar a sede de muita gente." E eles diziam: "Rapaz, quem é que vai vir aqui querer sair da rota lá de fora, que é 7 quilômetros para Jerusalém, passar por aqui por dentro quase 25 quilômetros, mudando a sua rota e chegar aqui num poço vazio?" E Jacó dizia: "Ei, o Deus que mandou eu cavar o poço, ele disse também que tem muita gente com sede, e essa gente vai vir aqui para beber a água desse poço, e esse poço vai matar a sede de muita gente." A Bíblia diz que os anos passou e depois de aproximadamente quase 50 anos, alguém tirou o tapete, porque a Bíblia diz que Jacó tinha dado o poço para o seu filho menor chamado José. Tirava o tapete. Quando tirava o tapete, jogava lá para debaixo, pegava uma pedrinha e jogava. E a pedrinha foi. Se não fizesse barulho, não tinha nada. De repente a pedrinha fez um barulho lá embaixo. E alguém disse: "Ué, jogou na terra." E jogava na pedrinha, a pedrinha foi. Ele disse: "Parece que está aparecendo lá." E a água começou a subir. Jacó tinha cavado 7 metros. E segundo o historiador, a água subiu até o nível de 5 metros de altura. Faltava 2 metros para chegar na borda do poço. Aquele poço, que era seco e agora já tinha
refrescar a água dos seus camelos e dos seus animais. Glória a Deus. A Bíblia diz que todos aqueles que então resolviam peregrinar então nas terras desse cara, onde Jacó tinha dado povo para José e agora já tinha água, então todos aqueles que chegavam ali diante do poço, ninguém tirava água, eles tinham que colocar a mão no poço, na borda do poço, e dizer: bendito o homem que cavou esse poço, e bendito Deus do homem que cavou esse poço para não beber água. Todos abençoavam o homem e glorificavam e exaltavam o Deus desse homem que cavou isso. A Bíblia diz que depois de 960 anos, esse povo que tomou conta de Samaria se dividiu. Quem são eles? Eles são chamados de Israel, ou as 12 tribos de Israel, ou os 12 filhos de Jacó. A Bíblia diz que depois da morte de Salomão, então as 10 tribos se dividiu. Glória a Deus. E as duas tribos menores, chamadas Judá e Benjamim, se dividiu das 10 tribos. Então essas duas tribos menores foram chamadas de Reino do Sul, e as 10 foram chamadas de Reino do Norte. E a Bíblia diz que o Reino do Sul então acampou-se e se tornou Samaria, o texto que nós estamos vendo.
A Bíblia diz que Jesus chegou, João batizou Jesus, Jesus saiu, recebeu o Espírito Santo, foi para o deserto, andava já nessa viagem, veio para cumprir o seu ministério, e Jesus agora está cumprindo o seu ministério. Depois São João 2, a boca e caminho na Galileia, depois não vou lá no vinho, a Bíblia diz então que agora o próximo passo de Jesus era passar por Samaria. Por quê? Porque Jesus veio para quebrar a religião. Eu não nasci em igreja evangélica e também não nasci em igreja nenhuma. Eu nasci em casa, nem no hospital não nasci. Nasci em casa, minha mãe veio em casa. Não tinha nenhum pastor lá. Não tinha nenhum padre também. Nenhum sacerdote. Isso. Sabe quem fez meu pai? Quando os papéis chegaram, eu tinha nascido. Aí você chega lá para voltar o cordão dele lá. Enrolaram um pano, me entregaram para minha mãe. E a religião ensinou para minha mãe que ela tinha que me batizar. A palavra batizar do hebraico é batizo. Batizo é submerger, sepultar, mergulhar, afogar. Então, se eles fossem fazer o que o original estava dizendo, eles tinham que me afogar embarcado com aproximadamente algumas doses de nascido. Eles iam fazer uma festa. Ensinaram minha mãe, a idade passou, em 2 anos, um aninho, ela foi levada à igreja e alguém jogou uma água chamada Delta. Eu só conheço uma água Delta, que mora perto da minha casa. E disseram que a partir daquele momento, então, eu já estava batizado e purificado dos meus pecados, sendo que eu tinha recém-nascido e nem sabia.
fazer algo muito ruim que tinha acontecido entre os familiares, entre os judeus. Eles tinham se dividido e Deus estava indo lá para novamente reatá-los. E a Bíblia diz que Jesus lá chega. E quando chega, diz o texto bíblico em Samaria, Jesus chegou numa hora, na hora sexta, que é aproximadamente meio-dia, calor do sol. Isso. Nesse horário faz 65 graus na sombra. A Bíblia diz que as pessoas que vinham ao poço tirar água, elas iam às 5 horas da manhã, porque era fresco, dava para caminhar, dava para vir tirar água do poço e voltar para casa sem pegar o calor do sol. 5 horas da manhã. Mas o texto bíblico diz que Jesus chegou no poço de Jacó, esse lugar, e se assentou na beira do poço. Os discípulos disseram: vai demorar aqui, vamos levar choque daqui a pouco. Os samaritanos vão vir aqui para nos expulsar. Jesus disse: sabe o que vocês vão fazer? Volta e vão comprar pão para vocês matar a fome de vocês. E eles saíram, e Jesus ficou no poço. A Bíblia diz então que ao meio-dia, com o calor do sol, a Bíblia diz que de repente Jesus viu um vulto passando. Por quê? Porque as mulheres samaritanas, elas se enrolavam de cima a baixo dos seus tecidos, por causa do calor do sol, cabeça, rosto, só ficava o olho de fora e as mãos. E lá vem aquela mulher correndo e chegou no poço. Penso eu que aquela mulher não teve tempo de olhar para ver se tinha alguém ali. Por que essa mulher veio nesse horário? Porque ela tinha seus motivos. Ela não queria ser atormentada pelas suas práticas errôneas. Ela não queria ser julgada pelas pessoas que vinham tirar água do poço. Ela não queria ouvir, então, murmuradores dizer para ela que ela era uma pessoa não só imunda, mas que ela estava realmente distanciada da ortodoxia da palavra. Então a Bíblia diz que ela chega para tirar água do poço, e Jesus está ali sentado lá no poço, e ela não percebe. Ela pega o cântaro dela, amarra na corda e joga com os ventos, bate na água, e ela está tirando a água do poço, uma tentativa então de tirar a água sem que ninguém atormente e preocupe ela, ou chegue alguém ali e que ela retorne novamente para casa, sem que ninguém venha tirar a paz dela, mas paz ela já não tinha. A Bíblia diz então que de repente ela escutou uma voz, e essa voz era conhecida, e a voz dizia: dá-me de beber dessa água. E quando ela tem susto, olha para o lado, e ela olha quem está ali. É um judeu ortodoxo, e impressionante, ele não era só um judeu ortodoxo que guardava a doutrina, porque a vestimenta desse judeu identificava que ele não era só um judeu, ele era o mestre da Torá, ele era o mestre que ensinava outros discípulos. Ela olha para Jesus, olha para sua veste, a veste identificando que ele é o mestre, mas que ele é de Jerusalém. Então os judeus de Jerusalém ensinavam com os judeus de Samaria. Ela olha para ele e diz: está pedindo água para mim? Não sabe que nós não se damos, vocês, judeus de Jerusalém, nós daqui de Samaria? Não sabe que nós não temos diálogo um com o outro? Nós temos rompido nosso lar familiar? E nós não queremos saber de vocês, porque vocês dizem que nós somos imundos porque nós edificamos um templo aqui em Samaria, porque vocês dizem que o lugar de adorar é no templo lá em Jerusalém. Está questionando dessa situação. E Jesus disse para ela: ei, mulher, se tu conhecesse o dom de Deus e quem te pede de beber, eu não pedirias a ti, mas tu pedirias a mim, e eu te daria água da vida eterna. Aleluia. Ou água que jorra para a vida eterna. A mulher parou. A mulher conhecia a água que mata a sede, só porque a mulher não tinha vida. A vida da mulher era tumultuada por causa de conflitos e batalhas. Aquela mulher não tinha vida. A vida dela era uma vida completamente como a vida de muitos dos dias de hoje. Tem gente que tem casa, tem filhos, tem trabalho, tem dinheiro, tem dívida, tem enfermidade, só não tem vida em si mesmo. Irmão, ter vida em nós não é só você respirar o ar que você respira. Não, não. O próprio Jesus disse em São João 10,10: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Aleluia. Não é só você respirar. Tem gente que respira e quer parar de respirar, quer tirar sua vida. Quando Jesus disse: se tu soubesse quem está aqui e quem te pede, eu te daria água da vida. Quando Jesus disse água e vida,
Ele daria água e vida. Ela disse: Ué, diga para mim, aonde tu tem essa água? Água viva? Diga para mim, e eu vou tomar dessa água. E Jesus ele pega a mulher. Ele diz: tu quer dessa água? Então vai chamar o teu marido. Porque quem quer tomar da água da vida de Jesus tem que abandonar a sua vida passada. Irmão, tem muitos de nós, eu acho que todos nós somos iguais os samaritanos. Todos nós temos uma Samaria dentro de nós. O que é Samaria? O que os judeus de Samaria guardavam? Guardavam rancor, guardavam decepção dos seus próprios irmãos, ódio, guardavam as suas peçonhas, as suas frustrações, seus complexos inferiores. Os irmãos judeus de Samaria, eles guardavam todo esse lixo, impedia das famílias se unificarem. Eles entenderem que a palavra de Deus não pode ser atropelada. E todos nós temos essa Samaria dentro de nós, isso mesmo, mais bonitinho que você seja, ou bonitinho que você é. Se você procurar lá no fundo do teu coração, você guardou um território, pedaço de terreno dentro do teu coração, que você guardou lá no quarto escondido, trancado a 7 chaves, as tuas decepções, frustrações, medo, pânico e todas as complexidades do mundo, o diabo causou na tua vida no passado tempo. Você não quer mexer nisso, porque muitas vezes ele mexe nesse terreno e você lembra de coisas que você não quer lembrar. Todos nós temos uma Samaria dentro de nós, não queremos mexer nela. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para passar por Samaria. Jesus queria saber se tinha alguém em Samaria que tinha coragem de entrar nesse terreno baldio, onde estavam lá as frustrações, decepções, ódio, ira, pessoas que querem nascer tudo, estavam guardando tudo escondido, dizendo que eram crentes e não tem a palavra de Deus. Mas Jesus disse: eu vou passar por Samaria, eu quero ver se realmente tem alguém lá que tem coragem de dar a chave, abrir esse terreno baldio, para eu tirar tudo de quem lá dentro, e por essa pessoa meu nome ser glorificado. Todos nós temos uma Samaria dentro de nós. Jesus disse: vai buscar o teu marido então, quer água? Quer vida? Água viva? E ela disse: não tenho marido. Quando ela disse não tenho marido, ela entregou a chave do terreno baldio para Jesus. Ele disse: eu não posso mentir não, vou falar a verdade, eu não tenho marido. E Jesus disse: dissesse bem, porque se tivesse 5 maridos, o marido que tem na teu